Olá, sou o Gabriel Dorza Rentke e eu vou apresentar o Insect Locomotion Tracking Program. A análise comportamental de animais de laboratório desempenha um papel fundamental em diversas áreas de pesquisa, médica e científica, como biologia ou farmacologia, né, entre outros. E experimentos comportamentais evoluíram, né? E só que as técnicas visuais adotadas para auxiliar nesse processo, né, possuem muitas limitações hoje em dia. Então, a gente está unindo a comunidade, envolvendo a comunidade TI para explorar tecnologias inovadoras de identificação e sensoriamento para desenvolver novos sistemas de rastreamentos para garantir benefícios da análise de comportamento, benefícios para análise de comportamentos animais, como automação e rapidez. E é aí que a gente insere o ILTP. Ele é um software de análise de locomoção de insetos e que a partir de vídeos, né, com o intuito de facilitar a análise de comportamentos desses animais. Ele foi inicialmente feito para baratas, né, pensando em análise de baratas, só que ele pode ser utilizado para abelhas, peixes, animais gerais, né. Então, o software extrai informação do vídeo através do software de tracking, né, o software de tracking ele vai guardando, ele vai anotando as coordenadas XY em um arquivo TXT. E quando o usuário for solicitar uma análise para o software, ele pede alguns tipos de entrada, né? Como o arquivo de coordenadas, para ele fazer a análise, né? A forma do ambiente, se ele de confinamento, se ele é circular ou retangular, quantos centímetros de borda externa são considerados como borda periférica, e intervalos de tempo em que curtos e longos, né, para avaliar se o animal tem repouso. Dá para ver que algumas entradas aí requerem conhecimento prévio do usuário, né, que ele tenha sobre o objeto, tanto sobre o objeto ser observado, né, quanto tipo tamanho e velocidade, quanto do ambiente em si que o objeto está confinado. Então, a saída desse software, ele faz um cálculo de distância total percorrida, quantas vezes o animal ficou em repouso, isso tanto por intervalos breves quanto longos. Também calcula a porcentagem de trajetória, na qual o animal ficou dentro do perímetro definido como periférico, né? Traça, e então ele faz um gráfico do animal e ele exporta também uma planilha contendo os resultados obtidos através da análise. E aqui nós temos dois exemplos de gráficos, né, gerados pelo software. A borda vermelha aqui representa o limite da caixa, né? A pontilhada é a borda periférica definida pelo usuário. O azul, a linha azul, é a trajetória do animal. Os pontos verdes são onde ele ficou parado por um repouso curto, né? E os pretos são o repouso longo. Aqui nós temos um exemplo de planilha exportada, né? Dá para ver que nós temos a distância total percorrida, e quanto por cento dessa distância ele ficou na borda periférica. Nós temos anotados aqui também onde que o animal, as coordenadas em qual ele ficou parado, tanto pelo período curto de tempo quanto pelo período longo, né? Qual o total de tempo que essas paradas, que todas essas paradas consumiram, né, do tempo do experimento. Então, os resultados que a gente encontrou foram de acordo com os outros métodos de análise, né? E só que eles são adquiridos mais rápido, né? Tirando o tracking, o ILTP ele consegue esses resultados em menos de 1 minuto. O tracking ele é um pouco mais pesadinho, né? Mas a análise em si é bem rápida. Então, como perspectiva futura, nós pensamos em desenvolver um executável desse programa e disponibilizar para que os pesquisadores da área possam utilizá-los em suas pesquisas. Muito obrigado pela atenção